dia a todos. Vamos dar continuidade então à nossa introdução na página 45, que é a continuação sobre a parte do sonambulismo, que as pessoas acham que é o sonambulismo que nos traz essas informações do mundo espiritual. Então eu tive que parar porque é um trecho grande, então vou continuar agora para que nós possamos finalizar essa introdução para entrar nos prolegômenos, para depois entrar nas perguntas, ok? Obrigado, meus irmãos espirituais que estão aqui presentes, nos ajudando, ao meu mentor, à minha egrégora, a todos os meus irmãos que estão aqui nos ajudando, a esses nossos irmãos que estão do outro lado, estudando conosco, que Deus possa abençoar a nossa vida, a vida desses nossos irmãos, né? Tanto os encarnados como os desencarnados, que nós possamos hoje ter um bom estudo. E damos por iniciado esse estudo, que assim seja e assim é, Senhor. Então vamos lá, continuando sobre o sonambulismo, né? Poderíamos citar inúmeros fatos que demonstram, na inteligência que se manifesta, uma individualidade evidente e uma absoluta independência de vontade. Recomendando, portanto, aos dissidentes observações mais cuidadosas. E se quiser estudar bem, sem prevenções e não formular conclusões antes de terem visto tudo, reconhecerão a impotência da sua teoria para tudo explicar. Limitar-nos a propor a questão seguinte: por que é que a inteligência que se manifesta, qualquer que ela seja, recusa responder a certas perguntas sobre assuntos perfeitamente conhecidos? Como, por exemplo, sobre o nome ou a idade do interlocutor, sobre o que eles têm na mão, o que fez na véspera, o que pensa fazer no dia seguinte, etc. Se o médium fosse o espelho do pensamento dos assistentes, não lhe seria mais fácil do que responder? Então, meu irmão, esses espíritos, né, e essas pessoas gostam de muito da fenomenologia, ou seja, gostam dos fenômenos. Então, os espíritos que vêm ali, né, eles não vêm ali para brincadeira, eles vêm para coisa séria, para nos explicar, para nos orientar, para nos ajudar na evolução, e não para ficar de brincadeira, de como descobrir se você botar uma coisa na mão, botar a mão para trás e perguntar o que é que eu tenho na mão, qual é a minha idade, qual o emprego que eu tenho. O espírito de coisa séria não vai se preocupar com isso não. Isso aí são para espíritos zombeteiros, brincalhões, né, que se manifestam também, né? Então eles quiseram provar uma coisa e não conseguiram, porque eles não têm como ir além daquele raciocínio pequeno dessas pessoas que querem contradizer o espiritismo. Não tem como, gente. Não tem como. O espiritismo está aí para todo mundo ver em tudo na sua vida. Basta você observar e você vai reconhecer que há algo além da matéria. A esse argumento retruca os adversários perguntando a seu turno: por que os espíritos que devem saber tudo não podem dizer coisas tão simples, de acordo com o axioma? Quem pode, ou mais pode, ou menos. E daí conclui que não são os espíritos que respondem. Se um ignorante ou um zombador apresentando-se a uma douta assembleia perguntasse, por exemplo, por que é dia às 12 horas, acreditará alguém que ela se daria o incômodo de responder seriamente e fora lógico do seu silêncio ou das zombarias, com que pagasse ao interrogante se concluísse ser todos os seus membros? Ora, exatamente porque os espíritos são superiores é que não respondem a questões ociosas ou ridículas e não consentem ir para a Belinda. E é por isso que se calam ou declaram que só ocupam com coisas sérias, né? Então esses espíritos não vão cair nessa armadilha de você ficar perguntando coisa que não interessa para a sua evolução, né? Os espíritos não estão aqui para te dar número da sua mega sena. Os espíritos não estão aqui para te dar um emprego que você quer, né? Pô, você não se qualifica, como é que você quer aquele emprego? Aí o espírito vai te dar aquele emprego. Aí você tem que ser arquiteto, engenheiro, né, um instrumentista, né, um médico. Aí você vai querer, sem ter nenhuma qualificação, ocupar esses cargos? Não tem como, meu irmão. Não tem como. Então os espíritos não se ocupam com essas coisas banais, não. Os espíritos ocupam com coisas sérias, muito sérias. Então essas casas que ficam de brincadeira, né, que mandam as pessoas ir lá e ficam dando receitas como se fosse verdade, né, que vai trazer o seu amor de volta, vai trazer seu marido de volta, né,
vai te dar um belíssimo emprego sem você estar qualificado. Não é assim não, meu irmão. As coisas são sérias. Até mesmo no mundo espiritual, para você se conectar com ele, você tem que estar preparado, com disciplina, estudo, conhecimento, vontade de ajudar, amor, né? Razão. Que a espiritualidade de luz não vai se conectar com um desequilibrado, não. Você tem que estar equilibrado. Você tem que estar equilibrado, ok? Perguntaremos finalmente por que os espíritos vêm e vão-se, muitas vezes em dado momento, e passado este, não há pedido nem súplica que os façam voltar. Se o médium obrasse unicamente por impulsão mental dos assistentes, é claro que em tal circunstância o concurso de todas as vontades reunidas haveria de estimular-lhes a clarividência, desde, portanto, que não cede ao desejo da Assembleia, corroborado pela própria vontade dele, é que o médium obedece a uma influência que lhe é estranha, aos que os cercam, influência que, por esse simples fato, testifica da sua independência e da sua individualidade. Aqui, meu amigo, ele está dando um alerta para esses nossos irmãos médios que muitas vezes ficam recebendo os espíritos à torta e à direito, sem local, hora, sem disciplina. Tudo tem sua disciplina, até no mundo espiritual. Eles não vêm a qualquer hora, não. Eles têm coisas para fazer lá do outro lado. Eles têm trabalho. O que está do seu lado é seu anjo da guarda, né? O seu mentor vem quando você precisa dele, ou quando você está fazendo uma bobagem, há uma ligação magnética que ele logo sente que você vai errar, ele logo se aproxima de você, que é instantâneo, é milésimo de segundo, né? Então vamos lá. Então vamos agora para o item 17 da página 46, ok? Vamos continuar. O cepticismo tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática por interesse, origina-se quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos, o que não obsta a que alguns cortem a questão como se conhecesse a fundo. Pode-se ter muito atilamente, muita instrução, mesmo e carecer-se de bom senso. Ora, o primeiro indício de falta de bom senso está em crer alguém infalível, o seu juízo. Muita gente também há para quem as manifestações espíritas nada mais são do que objeto de curiosidade. Confiamos que, lendo este livro, encontrarão nestes extraordinários fenômenos algumas coisas com mais do que simples passatempo. Então, meu amigo, esse livro aqui não é passatempo, não. É para você estudar e você praticar. Você tentar fazer a sua reforma íntima. Você fazer a sua reformulação. Você conhecer a si mesmo para poder trabalhar com a espiritualidade. Sério, não adianta ser cético. Não adianta você não crer. Você tem que crer. Você tem que crer. A ciência espírita compreende duas partes, a experimental uma, relativa às manifestações em geral, filosófica outra, relativa às manifestações inteligentes. Aquele que apenas age observado a primeira se acha na posição de quem não conhecesse a física, senão por experiência recreativa, sem haver penetrado no âmago da ciência. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que o espírito deram, e os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundo e extenso, para seres adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. Porque só dentro desta condição se pode observar um número infinito de fatos e particularidades, que passam despercebido ao observador superficial, e firmar opinião. Não produzisse esse livro outro resultado além do demonstrar o lado sério da questão e de provocar estudo neste sentido, e rejubilaríamos por haver sido eleito para executar uma obra em que, aliás, nenhum mérito pessoal pretendemos ter, pois que os princípios nela exarados não são de criação nossa. O mérito que apresenta cabe a todos os espíritos que editaram. Esperamos que dará outro resultado de guiar os homens que desejam esclarecer, mostrando neste estudo um fim grande e sublime, né? Então, esse livro aqui, eles não falam que não pertence a ele. Não pertence a ele. Esse livro pertence ao quê? Aos espíritos. Deixa eu dar uma saidinha só para ver quem está batendo palma aqui. Voltei.
acredite se quiser, são testemunhas de Jeová batendo na minha porta na hora do meu estudo da minha live. Mas eles vão esperar lá, porque eu tenho um compromisso espiritual e não tenho compromisso com a igreja deles, sim com a igreja verdadeira que somos nós, né? Vamos lá. O progresso individual e social e o de indicar o caminho que conduz a esse fim. Concluamos fazendo uma única consideração. Alguns astrônomos sondando o espaço encontraram na distribuição dos corpos celestes lacunas não justificadas em desacordo com as leis do conjunto. Suspeitaram que essas lacunas deviam estar preenchidas por globos que lhe tinham escapado à observação. De outro lado, observaram, né? Deixa eu procurar aqui que eu me perdi aqui. Previsões. Essa lacuna pode existir, efeitos, depois julgando então as causas por efeitos e calcular alimento, mais tarde, e vieram a confirmar as previsões. Apliquemos este raciocínio a outra ordem de ideias se é observar a série dos seres. Descobre-se que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Porém, entre o homem e Deus, que é alfa e ômega, de todas as coisas, que imensa lacuna será racional pensar-se que no homem termina os anéis dessa cadeia e que ele transponha sem transição a distância que o separa do infinito. A razão nos diz que entre os homens e Deus outros elos necessariamente haverá. Olha só, hein? A razão nos diz que entre os homens e Deus outros elos necessariamente haverá. Como disse aos astrônomos que entre os mundos conhecidos outros haveriam desconhecidos. Que filosofia já preencheu essa lacuna? O Espiritismo nos-la mostra preenchida pelos seres de todas as ordens no mundo invisível. E estes seres não são mais do que os espíritos dos homens nos diferentes graus que levam à perfeição. Tudo então se liga, tudo se encadeia, desde o alfa até o ômega. Vós que negais a existência dos espíritos, preenchei o vácuo que eles ocupam, e vós que rides deles, ousam rir das obras de Deus e da sua onipotência. Allan Kardec. Então ele aqui nos mostra que, já que esses, né, nos contradizem o espiritismo, o mundo espiritual, ele diz que há um vazio entre o homem e Deus. Então esses céticos, esses que não creem, eles têm que preencher e nos passar informações que preencham esse vácuo, esse vazio, ao qual o Espiritismo, né, ele está nos trazendo, os nossos irmãos espirituais, que não há nada desconectado, tudo está conectado, tudo está de acordo com a obra celestial, com a obra de Deus, né? Então, nós vamos entrar já no próximo estudo, que serão os prolôgos, para a gente poder já entrar nas nossas perguntas. Agradeço a vocês por ter essa paciência de estar ouvindo, que a introdução realmente ela tinha que ser dada, porque eu tenho certeza que através dessa introdução, quando nós partimos para as perguntas, nós vamos estar um pouco mais aberto, né? Um pouco mais com a visão e com o raciocínio melhor para entender o mundo espiritual, mesmo aqueles que não creem, né? Que eu não estou aqui para convencer ninguém, estou aqui para fazer um estudo do Livro dos Espíritos, que há uma necessidade e há uma dificuldade de muitas casas espíritas estudarem. As casas espíritas têm que estudar o Livro dos Espíritos, os livros dos médiuns, o Céu e o Inferno, Gênesis, obras póstumas. Tem que ler outras obras, tem que ter uma abertura para outras doutrinas, mas cada um praticar os seus fundamentos. Quem é da Umbanda vai praticar o fundamento da Umbanda. Quem é do kardecismo vai praticar o que o kardecismo nos pede. Quem é da Igreja Católica, que pratique o que a Igreja Católica pede. Quem é da Igreja Evangélica, pratique o que a Igreja Evangélica pede. Quem é do hinduísmo, pratique o que o hinduísmo pede.
quem é do islamismo, pratique o que o islamismo pede. Mas saiba, religião vai acabar. O que vai existir vai ser religiosidade. Deus não vai olhar se você é católico, crente, evangélico, não vai olhar nada disso, se você é espírita, não vai olhar nada disso. Vai olhar o que você tem dentro de você. O que você tem para oferecer? Né? Não o que você é, o que você tem para oferecer. Porque quando você compreender que nós somos uma família espiritual, nós somos um só no corpo de Deus, nós vamos começar a amar um ao outro como a nós mesmos. Porque ninguém vai fazer ao outro que não gostaria que nos fizéssemos. Né? Vai ter mais respeito, vai ter mais amor, vai ter mais consciência. E se você ainda não consegue perdoar e não ter amor, já comece pelo menos dando bom dia, ou pelo menos não desejando mal àquela pessoa. Que essas coisas, raiva, ódio, falta de perdão, isso aos pouquinhos, a espiritualidade vai conseguir conectar isso, né? Nós viemos aqui em famílias para nos acertar. Muitos não estão se acertando, mas não fique triste não, vai ter outras oportunidades. A minha família realmente é muito difícil, mas eu estou fazendo um esforço, outros estão fazendo um esforço, outros já não querem, mas não adianta, vão todo mundo se acertar, que todo mundo só sai daqui junto. Ok? Vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecer a Deus, agradecer a espiritualidade, que mais tarde também nós vamos falar sobre Javé, né? Falar sobre Deus, esse Deus do universo e o Deus criador de tudo mesmo. Nós vamos explicar um pouco sobre isso. Para tirar isso vai ser na primeira pergunta, né? Olha que primeira pergunta complexa. E a pessoa passa aquela primeira pergunta como se fosse Deus é a causa primária de todas as coisas. Não é só isso não, meu amigo. Tem coisa ali dentro ali. Ok? Vamos fazer a nossa oração. Ó, meus amigos que estão aqui me intuindo, me ajudando, me orientando. Obrigado. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado ao meu mentor. Obrigado à minha egrégora. Obrigado ao preto velho. Obrigado ao caboclo. Obrigado ao herê. Obrigado ao Exu. Obrigado à pombagira. Obrigado a todos. Porque aqui nós somos espiritualistas. Aqui eu não tenho que me omitir e mentir. E sim deixar falar o que realmente tem que ser dito para vocês que estão do outro lado. Obrigado por tudo. E damos por encerrado o nosso estudo. Que assim seja e assim é.